A Jeannie, a mãe da Bonnie, está nessa ilha que todo mundo ali sofre com mau hálito. É o Elbafo. Sim, ela está em Elbaf e eu posso provar. Então você quer entender melhor do que eu estou falando? Fica comigo, pois eu sou o John Ednos e fala, seus otáculos, beleza? Vamos falar aqui uma teoriazinha aqui que é a Jeannie, a mãe da Bonnie, que está em Elbaf. Ela é uma das pessoas que invadiu Elbaf, né? Ela está ali junto com o Chucas. O Chucas e a Jeannie invadiram Elbaf. Por que que eu acho isso? Em primeiro lugar, nós temos aqui, né, essa mulher que está com seu rosto todo coberto aí praticamente, né? O Oda deixou muito pouco aí pra gente ver. Então, se o Oda escondeu o rosto dela, é porque ele tem alguma coisa ali. Ele não quer que a gente veja o rosto dela porque a gente iria reconhecê-la, tá certo? Então, assim, o rosto dela já é conhecido, né? Então, por esse motivo, já tá aí. Segundo, veja aqui o rosto dela, né? O pouco que a gente consegue ver, e compare aqui com a Jeannie. Podemos ver que são muito semelhantes, né? No pouco que a gente pode ver ali, no cabelo, nos olhos, né? Tem muita semelhança, tá certo? E um outro detalhe é que a Bonnie não vai mais viajar com o Luffy, né? Eles estão ali em Elbaf. Eles precisam de um motivo melhor para poder participar da batalha que vai se desenrolar em Elbaf, ok? Então, assim, por que que eles iriam participar da batalha, né? Então, a Jeannie aparecendo aí seria um motivo maior para ter o envolvimento tanto do Kuma quanto da Bonnie, né? E até também desenrolar um certo drama em cima disso, né? Então, para mim, faz todo sentido ela aparecer. Mas vamos lá, ela é o clone da Jeannie. Nós vimos sim que no flashback a Jeannie morreu por conta da doença, né? Escamas de Safira, se eu não me engano. Ela realmente morreu, mas essa aí é um clone. Aí você pode dizer, ah, não, mas o governo mundial não fazia clonagem antes do Dr. Vegapunk. Gente, vamos lá. A gente viu no flashback do Jay Garcia Saturno, ele há 200 anos atrás já tinha um setor de ciências dentro da Marinha, né? Já tinha ali aquela área onde eles faziam pesquisa 200 anos atrás. Provavelmente essa área de ciência aí, esse setor da ciência, ela já existia quando criaram os Goroseis há 800 anos atrás. Você acha que eles estão há 800 anos atrás sem fazer nada, só coçando o dia todo? Eles não conseguem inventar nada de útil? Você acha mesmo isso? Com 800 anos sem fazer nada de útil? Não, não. Eu acho que não. A questão é a seguinte, a gente não... O mundo, o restante do mundo não tem essas informações. Eles não fazem clonagem e ficam anunciando, ah, nós conseguimos, nós fizemos, olha só que legal. Não, tudo é muito secreto, né? Tá tudo guardadinho, tudo escondidinho, igual a questão dos gigantes. Eles fizeram muitas pesquisas sobre gigantificação. Isso não foi espalhado pelo mundo, a gente só sabe porque o Luffy foi para Punk Hazard. E lá, né, foi contado um pouco dessa história aí, né, e tudo de forma muito superficial. A gente não sabe nem ao certo o que aconteceu, né, se teve resultado, se não teve resultado, né, se teve algum experimento, se houve falha, a gente não sabe de nada em específico. A gente só sabe aquela coisa ali muito superficial. Por quê? Porque tudo é muito secreto. Da mesma forma, a clonagem de seres humanos também a gente não vai saber, a gente não vai ficar sabendo de detalhes, né? Então é sim muito provável que eles já tinham clonagem de seres humanos e isso não foi divulgado, né? Agora com o Dr. Vegapunk teve os pacifistas aí que todo mundo viu, aí sim que, né, teve uma certa divulgação porque os pacifistas estavam ali para todo mundo ver, né? Então são casos diferentes. Ok? Então eu creio que sim, o governo mundial teve a clonagem e vamos lá, então vamos direto a essa questão, né? Por que que eu acho que a Jeannie foi clonada? Eu vou contar na realidade a história toda da forma como eu acho que se desenrolou. Vamos lá, a mãe da Jeannie, ela era uma habitante de God Valley.
ela morava em God Valley e aí um Tenryubito ou talvez um cavaleiro sagrado, ele se apaixonou por essa mulher, gostou dessa mulher e, né, fez o que eles sempre fazem, né? Eles raptam e tornam essa mulher em escrava, né? E ela se tornou uma escrava em Mary Joyce, ok? E aí ela era uma escrava e ao mesmo tempo esposa desse Tenryubito, né? Talvez, né, fosse até uma escrava assim com umas certas regalias, né? Por ela ser uma esposa. Então ela teve a Jeannie, que é a sua filha, né? A sua filha, ela foi treinada para ser uma espiã. A Jeannie foi treinada para ser uma espiã. E eu já vou explicar o porquê disso. Por que que eu acho que ela foi treinada para ser uma espiã? Então, desde pequena, ela teve um treinamento, né, da Marinha ali, do governo mundial, né, aprendendo muitas coisas a respeito de espionagem. E aí, né, e a mãe dela já tava ali com aquela coisa assim, pô, não tô gostando, tô achando ruim, não tá legal isso aqui, mas ela não tinha muito o que fazer. Porém, o governo mundial, né, o departamento de ciências do governo mundial, talvez foi nesse ponto aí que eles começaram a querer fazer clones, né, de seres humanos. E aí queriam trazer filhos, né, de Tenryubitos, cavaleiros sagrados, né, pessoas fortes para poder fazer esses clones. E aí talvez esse ponto foi a gota d'água para a mãe da Jeannie. E aí nesse ponto ela decidiu fugir de Mary Joyce com a Jeannie. Eles tentaram fazer essa fuga, a mãe da Jeannie provavelmente era uma habitante de God Valley, então ela tentou retornar a God Valley, e aí em God Valley, né, provavelmente no caminho a mãe da Jeannie morreu durante a fuga, a Jeannie estava escondida, e aí ela foi, né, em direção a God Valley, continuou o caminho dela, mas chegando lá, né, ela não tinha mãe, não tinha o que fazer, acabou se tornando uma escrava, mas ela não era escrava dos Tenryubitos, ela era escrava na ilha de God Valley, né, que inclusive nem era filiada ao governo, né? Então provavelmente esse foi o motivo pelo qual o governo mundial escolheu God Valley, porque talvez até por pelo ranço deles, né? O governo mundial é assim, é todo cheio de chiliquinho, né? Então, por conta dela ter tentado ir para God Valley, talvez eles foram lá, quer saber, agora também vou fazer o caos aqui em God Valley só por causa disso, né? Então, possivelmente eles escolheram God Valley por conta dessa fuga que ocorreu, tá certo? E aí, por conta dessa fuga, nós temos ali o Fingarlindo, que decidiu, quer saber então, já que ela fugiu, já que vocês perderam aí o seu objeto, aí a sua cobaia, vou fazer o seguinte então, eu vou embuchar uma mulher e o meu filho que nascer vai ser a cobaia de vocês aí, né? Então aí foi que eles, né, decidiram fazer, né, fizeram um clone também do filho do Fingarland. E aí nós temos mais para frente, né, quando o Kuma fugiu e aí depois ele acabou sendo pego e tal, foi levado para God Valley. Em God Valley teve aquela caça e o Kuma conheceu a Jeannie, né? E aí é onde a gente vê essa diferença entre as vestes do Kuma, as vestes da Jeannie e as vestes do Ivankov, né? Então, por isso que eu acho, né, que a Jeannie nunca foi escrava, ela não era escrava dos Tenryubitos, ela se tornou escrava em God Valley, né? Inclusive o Kuma também, né? O Kuma não, o Ivankov. E o Ivankov, inclusive, as roupas da Jeannie, eu acho que elas são muito diferentes das roupas do Kuma, né? E as roupas do Ivankov também, elas estão muito mais bonitas, né? Novas, aparentemente novas, enquanto as roupas da Jeannie já estão um pouco mais velhas, né? Então, assim, isso demonstra que são casos diferentes ali, né? Então, provavelmente eles não vieram tudo de um mesmo local, eles vieram de locais diferentes.
ok? Por isso que eu cheguei a essa conclusão. E aí nós temos em God Valley, quem está lá em God Valley? O Sam J. Garcia Saturno, né? O Gorosei Saturno, que está em God Valley. Galera, vamos lá. Por que eu acho que teve essa clonagem? Porque o Saturno está em God Valley. Nós só vimos 3 situações que o Saturno saiu da sala da autoridade. 200 anos atrás, quando o robôzão lá, o robô ancestral, o Emmet, ele atacou Mary Joyce, né? Então ele saiu da sala da autoridade, algo que está relacionado ao departamento de ciência, né? Nós vemos ele saindo da sala da autoridade em God Valley e nós vemos ele saindo da sala da autoridade em Egghead agora, né? Passou há pouco tempo atrás. Então assim, é muito raro. Quando a gente vê ali o flashback de O'Hara, né, que foi algo assim, eles adquiriram muito conhecimento, foi algo muito perigoso para o governo mundial, né, muita coisa ali que eles descobriram a respeito do século perdido, que eles queriam apagar, e nem por isso nenhum deles saíram da sala da autoridade. Eles não saem de lá porque a gente viu que eles não envelhecem, né? Então se eles saírem muito, as pessoas vão ver que eles não envelhecem, vão se questionar a respeito daquilo, né? E aí talvez vão começar até a tentar investigar o porquê que eles não envelhecem, né? Então eles não saem da sala da autoridade para praticamente nada, a não ser quando é algo muito importante. E o Saturno estava em God Valley. Então alguma coisa muito importante relacionado ao seu ministério, que é o da ciência, estava acontecendo ali. Senão ele não sairia, tá certo? Então por isso que eu acho que o Shanks é um clone do Chukas, né? Porque, vamos lá, entenda esse raciocínio aqui. Tem muita gente falando que eles são irmãos gêmeos, ou que o invasor, o Chukas, é o clone do Shanks. Mas não, galera. Na minha opinião, o Shanks é que é o clone. Por quê? Porque o Fingerland deu seu filho para ser clonado, né? Para ser um experimento em laboratório. Ele foi clonado, mas por qual motivo ele daria o seu filho legítimo para os piratas adotarem? Não faz o menor sentido. Então faz muito mais sentido ele dar o filho clonado, né, o clone, para que os piratas adotem. Tá certo? Então assim, isso provavelmente foi a estratégia deles, né? Eles queriam fazer com que o clone seria adotado, talvez, né, sabendo que eles teriam, né, o Chukas seria igualzinho, idêntico ao Shanks. Isso talvez facilitaria, né, o acesso do governo mundial a certas áreas da pirataria que eles não conseguiriam, né, acessar. Então o Chukas poderia, né, se infiltrar no meio ali entre os piratas e recolher informações mais facilmente, né? Então essa é a minha teoria a respeito disso aí. Mas voltando aqui para a história, nós temos ali a Jeannie, né, que cresceu, que conheceu o Kuma ali. Beleza, depois eles foram lá viver a vida deles, né? A Jeannie cresceu, e aí ela cresceu, quando ela estava na fase adulta, ela foi sequestrada. O motivo do sequestro não foi revelado ali. Mas o governo mundial não sequestra à toa, eles não fazem isso com qualquer pessoa, né? Então existia um motivo muito grande atrás, que é todo esse motivo que eu já expliquei, que ela já iria ser o experimento, né? Ela fugiu, né, de Mary Joyce, a mãe dela fugiu junto com ela, e por conta disso eles falaram, quer saber? Vamos sequestrar de volta e vamos submeter aos experimentos que a gente queria ter feito lá atrás, né? Então, por conta disso. Mas eu tenho 2 possibilidades aqui do porquê que eles, né, sequestraram ela só nesse momento. Talvez ela passou muito tempo fora, né? E aí ela cresceu. Vamos supor que ela fugiu de Mary Joyce com 3 anos de idade. Ela fugiu de Mary Joyce com 3 anos, com 7 anos de idade.
E aí no momento que ela conhece o Kuma ali, ela tem 13, né? Então assim, talvez eles não reconheceram ela. E aí quando ela ficou adulta, ela ficou muito parecida com a mãe, e aí eles associaram e aí decidiram, vamos sequestrar. Ou um outro motivo que eu acho é que ela simplesmente não encontrou as pessoas certas na ilha, né? Então em God Valley ela ficou escondida em algum lugar ali. A gente vê o Saturno, ele teve um encontro com o Kuma e com o Ivankov apenas, né? Então provavelmente eles fugiram e nenhum figurão encontrou com a Jeanne, né? Porém quando ela entrou no exército revolucionário, ela se tornou uma figura conhecida, né? E aí por conta disso reconheceram ela e decidiram sequestrá-la. Pode ser uma dessas duas possibilidades. Um outro detalhe aqui que eu acabei esquecendo, gente, eu acabei esquecendo de falar. Lá em God Valley nós vemos a Jeanne, ela roubando, né, capturando um sinal de Dendemush e transmitindo para fora da ilha, né? Isso uma garota de 13 anos escrava. Como que uma menina escrava de 13 anos saberia isso? Isso não é algo que qualquer pessoa sabe, né? Senão qualquer pessoa faria. Não, não faz nem lógica botar uma menina de 13 anos para estar fazendo isso. Então ela tem um conhecimento muito grande a respeito dessas coisas, né? E aí é onde entra aquela coisa que eu falei. Ela foi treinada desde pequeno, né, com conhecimentos a respeito de espionagem. Então por isso que eu acho que a Jeanne, né, tem essas habilidades, porque ela revelou um pouquinho ali, porque não faz o menor sentido uma garotinha de 13 anos que é escrava ter um conhecimento tão grande assim a respeito de... Né, ela hackeou, ela hackeou ali naquele momento, né, ela é um hacker, né? Então como assim ela era um hacker do nada, né? Então ela foi treinada para ser uma espiã para o governo mundial e aí ela acabou fugindo, né? Então esse é o motivo. Mas voltando lá para frente, né? A Jeanne foi sequestrada, levaram para o governo mundial e aí retomaram esse projeto da clonagem, né? Então fizeram a clonagem, fizeram uma clonagem bem sucedida, que é essa Jeanne que apareceu ali em Elbaf, que está invadindo. Porém o governo mundial, que é uma menina muito rancorosa, decidiu continuar e fazer mais outro clone, que é a Bonnie, gente. A Bonnie, ela é a mãe dela mesma. Ela é um clone da Jeanne também, né? E é por isso que ela come muito igual a Jeanne e ela é muito... ela tem uma personalidade mais agressiva, igual a da mãe, né? Então assim, a Bonnie, sem contar que a aparência também é a mesma, né? Só que a gente vê na Bonnie os cabelos grandes, enquanto a Jeanne tem o cabelo mais curto, né? Então assim, a diferença entre elas duas é só o cabelo, né? Mas de resto não tem diferença. Então a Bonnie também é um clone da Jeanne, né? O segundo clone do qual o governo mundial fez, né, os experimentos, e aí fez aquele experimento com extrato de fruta, né, das Akumas no Mi, e acabou gerando a doença, né? E aí por isso elas foram largadas. E aí a Jeanne voltou de barco, né? Morreu ali no caminho e o Kuma encontrou, né, e conseguiu resgatar a Bonnie. E aí o Dr. Vegapunk conseguiu curar a Bonnie. Beleza. Então tudo isso aí, né? Eu acho que consegui deixar bem claro aqui a ideia. E aí nós vamos entrar em Elbaf. A Jeanne vai aparecer ali, diante do Kuma, diante da Bonnie, né? E aí fica alguns questionamentos. O que será que vai acontecer? Será que essa Jeanne, igual a Jeanne anterior, vai se apaixonar pelo Kuma, da mesma forma que aconteceu com a Kiboa Hancock, né? A S-Snake. A S-Snake, né, ela se apaixonou, ela estava apaixonada pelo Luffy igual a Boa Hancock, né? Mesmo sem saber quem era o Luffy, né? Mas tem aquela coisa genética ali que é transmitida. Então será que essa Jeanne vai
está apaixonada pelo Kuma, ou será que ela vai atacar o Kuma e o Kuma ali vai tentar proteger essa Jeanne? Talvez ela vai... e ele não tem, né, mais uma certa consciência, assim, é tudo muito inconsciente o que ele faz, né? Então ele vai defender, mas não vai conseguir explicar nada para ninguém. Será que a Bonnie vai entender? Será que as pessoas vão ficar olhando e se perguntando por que existem duas Bonnies, né? Que provavelmente o único que vai pensar na Jeanne é o Kuma, né? A Bonnie não conheceu a Jeanne. Ninguém mais ali conheceu, né? A não ser que alguém do exército revolucionário também apareça ali, né? E um detalhe também, gente, eu tava esquecendo de falar as idades, né? Então, assim, esse sequestro da Jeanne ocorreu há 14 anos atrás. Provavelmente essa invasora tem 13 anos e olha só a diferença de tamanho entre o Chucas e essa Jeanne, né? A gente vê aqui no capítulo 1135 que existe uma diferença de tamanho muito grande, o que mostra que essa personagem ela deve ser mais nova do que o Chucas, né? Então faz sentido ela ter 13 anos, né? Olhando assim, né? Apesar que perspectiva dentro de One Piece é um tanto complicado, né? A gente nunca tem uma noção muito certa de perspectiva, mas dentro desse quadro eu acho que o Oda, né, ele deixou muito claro essa questão de tamanho aí, porque ele quer que lá na frente ele vai revelar alguma coisa e tem que fazer sentido, né? Então eu creio que dessa vez dá pra gente confiar aí em questão de proporções, tamanhos, perspectiva e tudo mais, né? Então a gente vê aí, existe uma diferença de tamanho. Então nós temos essa Jeanne, que tem 13 anos, e nós temos a Bonnie, que tem 12 anos. Existe só um ano de diferença entre as duas, né? Então tudo ocorreu de ano em ano, basicamente, né? 14 anos, e tem 13 anos, e a outra tem 12 anos. Então é isso aí, galera. O que vocês acham aí? Será que vai ser... Será que o Kuma, a Bonnie e a Jeanne vão criar uma família feliz novamente? Ou será que vai ser tudo tragédia e o Kuma vai acabar morrendo nessa saga aí, né, nessa nova temporada de One Piece? O que vai acontecer aí? Eu sinceramente não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Eu só sei o que aconteceu lá atrás. Então essa é a minha teoria e galera, se vocês querem se sentir inspirados, curte só essa camisa aqui, ó. Essa camisa aqui, ó. Hoje acordei com vontade de vencer. Cara, quem usa a camisa dessa aqui, ó, você se veste e já tem a atitude de quem vai vencer na vida. Você já fica inspirado a sair, a conquistar, a vencer, entendeu? Então, quer se sentir inspirado? Quer se vestir para vencer? Clica no linkzinho que está bem aqui embaixo e com o cupom JOHN10 você consegue 10% de desconto na primeira, na segunda, na terceira compra. Compra quantas vezes você quiser, tá certo? 10% de desconto, então vai lá, aproveita, tá certo? E acho que é só isso, né? Tchau!